Aceitam um chazinho também? É chá de limão, era o que tinha aqui na minha casa. Hoje tá um dia bem friozinho, tá chovendo bastante. Vou começar mais um momento de trabalho por aqui. Queria mostrar para vocês a minha rotina um pouquinho de hoje, porque hoje tenho pós-graduação. E essa pós que eu tô fazendo agora é bem específica, é direcionada mais para os atendimentos dentro da clínica. O nome da pós-graduação vou ler aqui para vocês que eu não decorei ainda, tá? Confesso. Análise comportamental clínica com ênfase em terapias contextuais, né, que inclui a ACT, a FAP e a DBT, que são terapias, exclusivamente a ACT e a DBT são as terapias que eu trabalho dentro da clínica. Dentro da clínica, eu já trabalho com análise do comportamento, com as terapias contextuais, mais focado na ACT, na DBT, que é a terapia de aceitação e compromisso, na terapia dialética comportamental. Eu tenho mais domínio nessas duas. Ai, Alana, por que você só começou a pós-graduação agora? Gente, muito simples, por uma questão financeira, de organização também, me formei no ano passado. Decidi que ano passado realmente eu ia focar na clínica, ia me desenvolver enquanto terapeuta. É claro que eu não deixei de estudar, participei de clube de livros, continuei fazendo as minhas leituras e focando totalmente ali na clínica, gente. Eu vim de anos da minha vida onde eu estudei muito, trabalhei muito, fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu pensei, bom, no meu primeiro ano de trabalho na clínica vai ser um pouquinho mais lento, mas foi do jeito que eu escolhi. E esse ano eu pensei, não, agora eu quero fazer a pós-graduação, me sinto mais preparada. E até a questão financeira também, né? Estava mais preparada financeiramente, me organizei para esse momento. E tem sido um processo muito legal, assim, porque é muito bom estar aprendendo ali com colegas, trocando experiências. O grupo docente do lugar que eu faço a pós é maravilhoso, gente, eu fiquei chocada. E esse lugar, eu achei o valor acessível da pós-graduação. Para mim, tinha que ter esses critérios. Tinha que ser uma pós-graduação que coubesse no meu bolso, que eu conseguiria pagar. Tinha que ser ao vivo e também eu teria que ter teria que ser algo que se encaixasse na minha rotina. Não daria para eu fazer todos os dias. Então, na modalidade quinzenal, eu consegui me adaptar bem. E eu sei que vocês vão perguntar também onde que eu faço pós-graduação. Eu estou fazendo na Unipar, que é uma faculdade, uma universidade paranaense. Eu estou olhando aqui pro site porque eu não decorei nada ainda, gente. A pós é recente, tá? Então, eu vou estar olhando às vezes para a tela do meu computador. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vão colocando aqui nos comentários que depois eu vou respondendo vocês. Algo que eu tenho achado um pouco puxado dessa pós é o horário, gente. Eu começo às 7 da noite da sexta-feira, vou até às 11 horas, depois vou dar uma dormidinha. E no outro dia, pela manhã, no sábado, cedinho, das 8 até o meio-dia. Então, assim, eu fico acordada até um pouco mais tarde. Normalmente eu costumo dormir muito cedo, sou uma senhorinha, prezo muito pelo meu sono. É algo que eu não abro mão, mas eu sabia que nesse momento da pós ia dar uma desregulada. Então, para mim, tem sido uma adaptação, assim, porque é quinzenal. Tem dias que meu sono tá bem regulado durante a semana, depois bagunça no dia da pós. Mas é um esforço que eu sabia que ia ter que fazer, é necessário, mas é um momento bem produtivo, onde eu percebo que eu fico concentrada, consigo focar ali, consigo interagir também no chat, falar alguma coisa com os profs. E o que eu acho legal também é que toda aula a gente muda um pouquinho o assunto. No último encontro, a gente teve uma aula específica com terapia voltado para adolescentes, apesar de não ser um público que eu atendo, trabalho na minha clínica, mas achei muito legal, me deu vários insights assim, e fiquei até com vontade, confesso, de atender adolescentes. Já trabalhei com adolescentes na faculdade, quando eu fazia estágio, mas não dentro da clínica, mas é um público que eu gosto bastante. E hoje eu vou ter psicoterapia infantil, que também não é uma área que eu trabalho, mas tô curiosa. Aí depois eu conto para vocês a minha percepção da aula de hoje também. E agora eu vou focar, porque não só de pós vivemos, ainda tenho os meus atendimentos da clínica hoje, tenho que fazer algumas organizações por aqui, e a gente vai se falando ao longo desse vídeo. E deixa eu compartilhar algo muito legal, olha só, o que é isso? Livros novos, gente, é isso mesmo.
Ano passado dei uma segurada, tem uma estante aqui que tem alguns livros e eu pensei, não, vou ler os livros que eu tenho. Eu ganhei alguns livros de psicologia de presente no final do ano também. Pensei, não vou comprar livro, não posso. Tudo que eu tava lendo era no meu iPad, alguns PDFs que eu já tinha. Mas agora começando a pós, recebi algumas recomendações dos professores. Confesso que tem que dar uma segurada no gasto, né? Porque assim, livros de psicologia, em sua grande maioria, livros bons são caros. É um investimento na nossa prática. Eu gosto de ter os livros físicos, para mim dá aquela sensação de que, nossa, eu tenho o meu próprio livro, posso folhear, posso rabiscar. E agora chegou dois e eu vou abrir com vocês. Vamos lá? Esses 2 livros foram recomendações básicas que as professoras passaram pra gente bem no começo. E essa pós-graduação que eu tô fazendo, o começo dela foi, de fato, os princípios básicos da análise do comportamento. Apesar de já ter um conhecimento sobre análise do comportamento, trabalhar com isso, é sempre bom rever os conceitos, porque a análise do comportamento você precisa aplicar, você precisa estudar e fazer na prática várias formulações de caso por base na análise do comportamento para você entender os termos, porque são termos técnicos, um pouco difícil no começo, mas o legal é que eu tive professores maravilhosos que me ensinaram muito bem desde a faculdade. Ai, gente, tô muito animada! Livros novos, meu Deus! Vou mostrar melhor o sumário desse aqui para vocês, olha só. O sumário é este, maravilhoso. E eu adoro esse livro, que ele traz vários exemplos muito legais, bem prático. E ele tem essas tabelas que eu acho muito legal dos conceitos principais. Muito bom! Agora, esse aqui, eu acho ele um livro mais técnico, gente, mais denso, um pouquinho mais difícil. Esse aqui é o sumário. Eu gosto que ele já vem com uma formulação, né? Também tem falando sobre análise funcional molecular, molares, dá o passo a passo, isso é muito bom. Aqui tem o restante do sumário. E é um livro grandão, gente, nossa. Enquanto eu vou arrumando meu espaço aqui de trabalho, de estudo, vou conversando um pouquinho com vocês. Ficou uma zona depois que eu abri os meus livros e ao longo da tarde eu vou trazendo minhas canecas, minhas coisas pra cá, fica tudo uma bagunça. E quando eu começo a estudar, eu gosto de ter minimamente o ambiente organizado, senão eu não funciono. Isso começa a me deixar irritada e às vezes eu até percebo um comportamento de procrastinação para estudar. Se eu tenho alguma coisa para arrumar, eu preciso fazer antes para depois eu conseguir focar nos estudos. Isso acontece com vocês também? Espero que não seja só eu. Mas, gente, hoje eu já atendi no horário da tarde, eu tenho poucas pacientes na sexta-feira, justamente pela pós-graduação. Nas sextas eu escolhi deixar um pouquinho mais livre, para eu não ficar com a agenda tão sobrecarregada, para conseguir focar na pós. Minha última paciente da sexta-feira eu marquei exatamente para 5h30, depois eu tenho tempo para me organizar aqui, tomar uma água e focar na pós-graduação, que já já vai começar. Uma coisa muito importante sobre livros que têm um volume elevado de conteúdo, deixa eu contar um segredo para vocês. Não dá para ler tudo, a não ser que você tenha muito tempo ocioso aí na tua vida, que você seja muito focada, muito dedicado. Eu sei que pode acontecer. Antes eu me cobrava muito. Eu tenho que pegar um livro e tenho que ler ele do início ao fim. Alguns livros, como esse aqui, por exemplo, quando eu era uma jovenzinha estudante, não que eu não seja jovem, né, gente? Sou jovem. Mas quando eu estava lá na faculdade, eu só estudava, eu consegui ler esse livro aqui todo. Esse eu consegui. Mas esse livro aqui, por exemplo, eu li alguns capítulos dele. E não tem como a gente querer dar conta de todos os livros. Se a gente for olhar para a psicologia, para as várias abordagens que existem,
Gente, tem diversos livros, que são livros densos, na sua grande maioria das vezes. Então, não se cobrem, não se culpem por não conseguir ler tudo, tá? Se você quiser pegar um livro, ler ele do começo ao fim, legal, bacana. Mas também, alguns livros têm alguns capítulos que me interessam. E a gente precisa saber fazer essa separação também, para não ficar se culpando, não ficar, sabe, empacando um pouco o processo da leitura. E tem alguns livros que eu começo, não gosto e paro, e faz parte. Olhem como fica o meu cantinho à noite, gente, a coisa mais aconchegante. Eu comecei a desligar minha luz de teto durante os atendimentos à noite, foi a melhor coisa que eu fiz. Fiz um teste, perguntei para minhas pacientes se elas conseguiam me ver bem, se elas gostavam dessa tonalidade de luz. E assim, todas gostaram, falaram, Alana, fica muito aconchegante, então eu resolvi manter. Porque antes eu ficava muito com a luz branca, sei lá, dá uma sensação ruim. E essa aqui me deixa mais acolhida, consigo focar mais. E recentemente eu troquei, quer dizer, não troquei, vou mostrar a gambiarra aqui para vocês. Vamos ver se dá para ver. Comprei esse vaso enorme para minha planta, que está belíssima aqui, muito grande. Aí eu tenho que fazer a adubagem correta, colocar aqui dentro também as pedrinhas, a argila expandida que eu comprei. Mas é um vaso enorme, gente. Eu até me assustei quando ele chegou. Fiquei pensando, nossa, eu acho que eu comprei um vaso muito grande. Mas no fim, eu gostei. Achei que ficou legal, sabe? Mas ele é enorme. Não sei se dá pra ter a dimensão no vídeo, mas ele é gigante. Só que vai dar certo porque essa planta tá se desenvolvendo bem, ela tá com as folhagens lindas. E acho que essa luz aqui também ajuda bastante a manter o crescimento dela. E essa planta é meu xodó. Eu acho ela linda. E agora estou aqui esperando para entrar na aula, logo dá o horário. Minha organização é muito básica, gente. Eu tenho que estar confortável com a minha garrafa de água, está aqui cheíssima. E olha só, estou com a minha coberta aqui, não sou de ficar passando frio. Estou com o meu cobertorzinho aqui no meu colo para me deixar quentinha. Está um frio aqui hoje. E bora lá que a aula já já vai começar. Agora são 9h11, estamos no intervalo por aqui, mais ou menos uns 20 minutos de intervalo. Não me aguentei, tive que fazer um lanchinho antes, estava morrendo de fome já, não ia conseguir. Normalmente eu janto cedo também, então logo já me deu fome. Ai, é isso, né, gente? É o que eu falei, minha cara aqui, ó, de acabada, com sono. Aí começo a abrir a boca, aí eu tento disfarçar. Quando eu disfarço, eu começo a lacrimejar. Toda vez que eu faço o bocejo, meus olhos ficam cheios de lágrimas. E a professora pediu pra gente abrir a câmera pra comentar alguma coisa ou outra. E a aula tá muito interessante, gente, muito legal. A professora é muito experiente, tem trazido a percepção dela do brincar, da importância para as crianças. E é uma temática, assim, que me interessa bastante, né? Porque eu falo que uma das coisas que me tornou psicóloga é ter sido uma criança curiosa. E eu sou muito curiosa na clínica enquanto psicóloga. Isso me move, isso me torna uma terapeuta melhor a cada dia. E essa é uma virtude que veio lá na minha infância, né? Um valor muito importante para mim. Seguimos por aqui, ainda tem 1h30 de aula. A professora estava falando sobre funções executivas, 9h12 da noite de uma sexta-feira. É difícil me manter atenta, mas vamos seguir firmes. Agora são 10h57, a aula finalizou agora há pouco. Estou morrendo de sono, já estava bocejando aqui. Vou tomar um banho, tirar essa maquiagem. E é isso, até amanhã. Bom dia! Hoje é sábado, segundo dia da pós. Por aqui o tempo continua nublado, chuvoso. Estou com preguiça, confesso. Parece que eu deitei para dormir e logo meu despertador tocou. Mas é aquilo que eu comentei com vocês da questão do sono que dá uma desregulada,
Para mim é um pouco difícil, porque o sono é sagrado, mas é isso que temos para hoje. Eu vou pegar um cafezinho e já vou sentar aqui para começar a pós. Agora são 12h11, terminou agora há pouco a aula e foi muito legal. No final da aula, a professora trouxe um trecho dela atendendo uma criança em sessão, um vídeo mesmo em que ela faz algumas intervenções terapêuticas e é um caso de uma criança um pouco mais complicado. E eu adorei ver na prática, apesar de não atender crianças, já trabalhei com crianças, trabalhar com crianças requer muita atenção, muita flexibilidade, é um atendimento um pouco mais difícil, porque requer muito manejo. Não que atender adultos não tenha que ter esse manejo, mas na clínica com crianças eu acho um trabalho muito difícil, gente. Definitivamente não sei se é para mim. E ao final de cada aula da pós, pela tarde também a gente estuda. É deixado um exercício guiado em que tem algumas propostas para a gente escrever, às vezes tem algum texto para ler. E pela tarde eu vou fazer esse exercício. Normalmente eu tenho tentado fazer no mesmo sábado em que eu tenho a pós, a não ser que eu tenha alguma outra programação para fazer, eu deixo para fazer ao longo da semana. Mas hoje eu vou conseguir sentar e fazer pelo período da tarde. E também quero dar uma olhadinha nos livros que chegaram ontem, quero dar uma folheada, separar alguns capítulos para ir lendo ao longo da semana, das próximas semanas, porque são livros grandes. Não vou conseguir terminar agora, como já falei para vocês, e nem é legal ficar nesse papel de cobrança de leitura também. Vou tentar fazer no meu tempo essa atividade e essas leituras também. E é isso, agora eu vou dar uma descansadinha, vou almoçar, vou cochilar também, porque eu mereço. Hoje é sábado, tá chuvoso lá fora, tô com friozinho, então vou usar um tempo também para descansar, para depois conseguir focar de volta nos estudos. Agora já é sábado pela tarde, descansei, agora estou aqui no meu cantinho novamente, sentada para fazer o exercício. É um exercício bem tranquilo que a professora passou, sempre no final das aulas tem um exercício para a gente conseguir reforçar aquilo que foi visto em aula. E eu tenho que escolher um comportamento da terapeuta ou um comportamento da criança e montar uma contingência de 3 termos, de antecedente, resposta e consequência. Bem análise do comportamento clássica. Eu fiz algumas anotações ao longo da aula, agora eu vou rever minhas anotações e vai ser bem tranquilo para fazer esse exercício. Eu até pensei em mostrar para vocês como eu me organizo, como estou estudando agora para pós, só que não tem muito segredo, gente. Nem tenho o que mostrar, porque eu uso o Drive que foi liberado o Google Drive, na verdade, que foi liberado da faculdade. Eu tenho um acesso aqui no Google Sala de Aula. Então, tudo já fica separado por módulos que a gente tem. Eu acho que eu não posso mostrar, senão eu mostraria. Mas, basicamente, tem várias pastas aqui, tem os módulos. Em cada módulo, os professores já deixam a atividade, a gravação da aula, os slides e também os materiais de apoio, né? Alguns textos que eles passam para a gente ler. Então, fica tudo dividido aqui por pasta, o que facilita. Algumas coisas, é claro, não fazem sentido e eu acabo não estudando, não focando tanto.
terminei a atividade, foi bem tranquila. Eu tinha feito algumas anotações ao longo da aula, a professora explicou o exercício antes, então eu fiquei bem atenta ao vídeo que ela mostrou, uma gravação da sessão com o pacientinho dela, muito fofo. E eu consegui já responder e foi mais tranquilo do que eu esperava. Eu estava dando uma olhadinha no livro, acho que agora eu já não tô mais com cabeça, gente, depois de ter passado horas estudando com pouco descanso. Tenho que reconhecer que eu não vou conseguir ficar concentrada lendo agora. Quero mais mesmo é descansar. Mas eu dei uma folhada no livro, já vi algumas coisas que eu preciso rever. Vou mostrar para vocês em outro livro como que eu gosto de utilizar um livro no dia a dia, como que eu vou grifando, vou mostrar. Esse livro aqui, eu li ele ano passado eu consegui ler ele todo, é um livro relativamente grande, Princípios da Terapia Comportamental Dialética, inclusive recomendo muito, muito bom esse livro, e eu usei ele bastante, gente, ele tá até com umas marcações aqui na página, e eu gosto de fazer a seguinte coisa em um livro. Esse aqui é o sumário desse livro. A cada capítulo que eu lia, eu vinha aqui e marcava que eu tinha lido. Dava um checkzinho. Isso me ajudava bastante a engajar na leitura e pensar, nossa, li um capítulo. E daí eu via quantas páginas que faltava para o próximo e colocava uma meta, né? Da próxima vez que eu sentar para ler, vou tentar ler 2 capítulos e deixava algumas anotações aqui, né? Esse capítulo 3 me chamou bastante atenção. O paradigma da aceitação. Aí eu coloquei, leia em um momento, é, leia em um momento de difícil... Ah, tá, não, calma. Leia em um momento de dificuldade na clínica. Deixei um recado aqui para a Lana do futuro voltar em outro momento para rever, por exemplo. E conforme eu ia colocando esses marca-páginas aqui também, eu gosto bastante de fazer isso, porque eu sei que são pontos importantes e se eu voltar aqui, eu vou ter alguma coisa para rever. Por exemplo, eu coloquei esse marca-página aqui. Então eu sei que esse capítulo ele é muito importante, muito relevante para ler em outro momento. Ai, meu Deus. E outra coisa, gente, que eu acho muito legal é grifar, apesar de não termos nenhuma evidência para isso, mas eu gosto de destacar algumas coisas e de escrever no próprio livro, não tenho dó. Quando é uma sigla que eu não sei, eu circulo, vou lá, pesquiso, escrevo alguma coisa aqui. Eu gosto bastante de fazendo esse estudo um pouco mais ativo, porque se eu só ler o livro, gente, eu vou esquecer as informações que eu li. Esse livro aqui foi muito bem aproveitado. Teve várias marcações, ele foi um livro bem legal quando eu li. E eu gosto de fazer isso, ó, de ir riscando algumas coisas. E é isso que eu pretendo fazer naqueles 2 livros ali que eu comprei. Vão ser livros bem utilizados, bem lidos. Quem sabe nos próximos vídeos posso falar para vocês o que eu tô achando dos livros, em outro vídeo de rotina. E quero saber se vocês gostaram desse vídeo. Coloca aqui nos comentários se tiver alguma dúvida que eu possa te esclarecer, se tiver ideias para os próximos vídeos também. Hoje foi, quer dizer, ontem e hoje foram dias um pouco mais monótonos, focado em estudos. E é isso, gente. Nem sempre o estudo vai ser uma maravilha incrível. Às vezes você vai ter que estudar, fazer leituras, entrar em contato com assuntos que você não gosta tanto, mas é importante para nossa formação enquanto profissional. Por exemplo, eu não atendo crianças na clínica, mas para mim foi muito rico. A professora trouxe vários exercícios de terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia que eu trabalho na clínica, e ela trouxe exemplos de como adaptar para adultos. Então, para mim, isso foi muito legal e muito importante. E é isso. Te espero no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E não esquece de curtir, de comentar e de me acompanhar aqui no canal. Tchau!